Oferecimento Cruz da Mata Café. Assim como o nosso café, você também é especial. Acesse cruzdamata.com.br e garanta 5% de desconto na sua primeira compra. Salve, salve, galera! Estamos na área. Falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Eu sou o César Rossi e esse é mais um Sal na Lesma Podcast. O meu convidado de hoje traz no nome, né, no apelido, tudo que o trail representa para mim, pelo menos, que é a felicidade. É um prazer enorme estar gravando com ele. A gente não se conhece pessoalmente, vamos se conhecer bem hoje, mas eu estou muito feliz de poder ter ele aqui como convidado. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado por ter aceitado esse convite aí. Eu vou dar uma apresentada em você aqui bem básica, da forma técnica, mas depois eu quero que você se apresente como pessoa aqui, tá? Eu peguei aqui o seu currículo, eu sei que hoje você está na frente aí da assessoria, né, da Animal Runners, é isso? Isso. E eu vi que você tem formação de treinador pela World Athletics, é especialista também em gestão de treinamento pelo Comitê Olímpico, né? Faz um trabalho ali de, como é que se diz, da parte de antidoping do Skyrunning, né? Que é um trabalho que a gente até comentou aqui no episódio anterior com a Mari também, comentei com a Daiane, que é psicóloga, que é um trabalho que eu sei que tem crescido muito. Você é vice-presidente também do Comitê de Arbitragem do Skyrunning, certo? Exatamente. Tá ocupado, hein, cara? Você faz bastante coisa. Tento. Mas aí, Luizão, como eu estava te dizendo, essa parte, óbvio, é muito importante, a gente tem um respeito enorme pelo currículo de cada um, mas eu sempre gosto de que a pessoa se apresente aqui de uma forma mais leve. E aí, a perguntinha básica é sempre a mesma. Quem é Luiz Feliz? O Luiz o Feliz é um cara que, desde de criança, acho que muito por conta da influência do meu pai mesmo, que sempre foi uma pessoa alegre e tudo mais, eu sempre procurei levar as coisas com bastante leveza, e uma coisa que eu encaro, que eu digo da vida, é que a vida é muito simples e que nós que acabamos complicando ela, né? Nós que às vezes colocamos muitas barreiras onde elas nem existem, né? E a felicidade, de fato, é um lema de vida, é uma coisa que eu gosto de trazer para as pessoas. Dificilmente, pouca gente me viu triste já. Não é que eu não fique triste, não é que eu não me abale com as coisas, mas eu tento sempre superar da melhor maneira. Passa até um pouquinho de frieza, mas é assim que eu gosto de encarar a vida, é assim que eu gosto de conviver com as pessoas. Pô, que Luiz, legal, cara. tu quer que eu fale um pouquinho de mim Não, quero que você fale, como... por favor. Desculpa aí te interromper. Não tem problema. É que eu gosto de falar bastante também, senão eu Pode acabo me falar, estendendo fica à muito. vontade. Eu comecei depois de formado em educação física, eu comecei a trabalhar com voleibol, tive alguma pequena passagem pelo tênis, sou também formado em arbitragem pela Confederação Brasileira de Tênis, sou árbitro de tênis, nunca Que atuei, bacana. mas me formei, porque era um esporte que foi minha paixão por muito tempo. Diria que até conhecer o trail running ali foi minha paixão. E desde 2017, 2018, treinador de trail running. Tá? Trabalhei com corrida lá atrás, mas em loja especializada de corrida, vendedor. Já era formado em educação física, aprendi muito lá dentro mesmo, tive muito contato com outras assessorias em São Paulo. E depois apareceu o trail running na minha vida. Também sou treinador de corrida de rua, mas tenho tentado me especializar cada vez mais no trail running também. Ah, que bacana. Você era de São Paulo, né? Hoje vocês moram no Sul, mas você era de São Paulo aqui, né? Sim, Isso é sim. legal. Eu hoje moro na praia, aqui no litoral de São Paulo, mas eu também era da capital. Até conversei com a Mari que falei, eu não consegui ir pro paraíso igual a vocês, mas eu também fugi. Fui pro paraíso aqui mais perto. Só de sair da cidade grande já é um alívio. Eu falo que cidade Já é um grande, alívio. nunca vou dizer nunca, né? Mas a minha intenção é não estar mais em cidades grandes, a não ser por curtíssimos períodos de tempo.
Qualidade Então de nós vida estamos na faz toda a mesma, diferença. com certeza. E aí, Luiz, vamos lá, me diz uma coisa. Você acabou citando aí que você era de outros esportes e tal. Como é que foi esse seu começo no trail, assim? Porque uma das coisas que eu gosto de tentar falar aqui no podcast é que o trail é para todo mundo, assim. Óbvio que em alguns casos, PCD, alguma coisa assim, vai ter algumas limitações, mas quando eu digo para todo mundo é na questão de competição ou poxa, às vezes você não mora na trilha, mas treina na cidade, vai uma vez por mês para trilha. Eu sempre tento incentivar que o trail é para todos, né? E quase todas as pessoas que eu conheço que vão para a trilha, elas acabam largando os outros esportes aos poucos e vão se apaixonando, né? Como é que foi o seu começo no trail? Foi parecido com isso? Foi não, quero mudar de carreira mesmo? Conta pra gente um pouquinho. Olha, quando eu morava em São Paulo, trabalhava na loja de corrida, por muitas vezes eu tentei correr. Assim, ia correr com o pessoal da loja até para ter experiência, para falar com os clientes sobre corrida, para falar sobre os equipamentos, para testar equipamentos, que é uma coisa que eu gosto de fazer até hoje. Mas era assim uma coisa meio que eu me sentia obrigado a fazer, eu não tinha um prazer em correr, né? A primeira vez que eu corri foi muito aleatório, foi em 1999, eu fiz a São Silvestre, sem nunca ter corrido na vida. E aí, como meu irmão foi fazer a prova, eu fui. Ele falou: vamos lá, vou correr 8 quilômetros, nem sabia o que eram 8 quilômetros. Fui no final, terminei, fiz a prova inteira. Obviamente que eu era fisicamente ativo, fazia mil e outros esportes, mas não corria, né? Aí passei um tempo que corria de vez em quando, depois que saí da loja tal, mas nunca foi uma atividade que era por paixão mesmo, sabe? Que era por gosto de fazer. Aí nós nos mudamos aqui para Praia do Rosa, né? Aqui em Santa Catarina. E por influência de um amigo, a Mariana começou a correr nas trilhas. E ela falou: ó, se eu vou correr, eu quero performar. E se eu quero performar, você vai ser o meu treinador, né? E eu vinha meio desgostoso com a própria profissão de profissional de educação física, né, na época. Resisti até um pouco, mas falei, tudo bem, vamos estudar isso daí. E meio que nós fomos construindo e aprendendo juntos, né? E uma coisa que eu via com relação principalmente aos treinos de trail é que a maioria dos treinadores, na verdade, mantinham os treinos de corrida de rua para o trail, né? E eu falei, não, é um esporte muito diferente, né? É dentro do mesmo esporte, mas é uma modalidade muito diferente, né? Muito com suas peculiaridades, né? E aí eu comecei a estudar o trail a fundo e por conta própria, até porque assim, no Brasil a gente não tem quase nada de pesquisas, de coisa a respeito. Fui procurar fora também, são pouquíssimas coisas. E eu comecei a desenvolver alguns métodos de treinamento que, assim, simulando o que acontecia na trilha e as especificidades do trail running. E com a Mariana correndo, eu comecei a correr nas trilhas também, né? Na verdade, ela começou antes, eu treinava ela, mas eu não estava correndo nas trilhas, né? E foi aí que eu vinha fazendo aula de tênis, participando, e parei, resolvi parar de jogar tênis de uma hora para outra, desde que 2017 para cá eu nunca mais toquei numa raquete de tênis, nada contra o esporte. Caraca. Acho que até se tivesse oportunidade jogaria de novo, por brincadeira mesmo. E comecei a correr nas trilhas, né? E aí foi pela primeira vez que eu vou te dizer que eu senti prazer em estar correndo. Né? A questão de estar ligado com os animais, que é um amor da vida, assim, atualmente, e que vou levar para o resto da vida, com o meio ambiente, com a natureza. Eu nunca fui um corredor de performance, nem nunca serei, por limitações físicas e por limitações de tempo para treinar, e sou bem feliz e bem satisfeito com o que eu posso entregar. Óbvio que quando eu entro numa prova eu dou o meu máximo, né? Sempre fui um cara raçudo em tudo quanto é esporte que eu pratiquei, né? Então me entrego ao máximo, vou sempre me entregar para terminar.
mas também para curtir o momento, né? Eu digo que quem mais sofre numa prova de trail são os atletas de elite, porque eles têm que manter alta intensidade a Sim. prova inteira, e os últimos, principalmente nas longas distâncias, pelo tempo que demoram na prova e pelo tanto que sofrem. Então eu falo, eu vou ficar ali no meio do caminho, estou feliz com aquilo, óbvio que quero sempre estar melhorando, sempre entregando o meu melhor, mas estou feliz, curto a prova, curto cada momento dela, né? Eu não gosto de romantizar o esporte de alta performance. A gente tem que entender que o atleta de alta performance tem que abdicar de muita coisa da sua vida para estar praticando aquilo, né? Recentemente eu vi uma entrevista do Paul Capel para o UTMB aqui do Brasil, onde ele falava, olha, o trail running para mim é um trabalho. Você, às vezes, na segunda-feira não quer ir para o seu trabalho, assim como eu, às vezes, no sábado não quero ir correr, mas eu tenho que ir porque é a minha profissão e eu vivo daquilo. Eu vivo daquilo 24 horas por dia, todos os dias. Então ele falou, eu não curto as provas. Exato. Poucas vezes eu curto as provas. E eu gosto dessa sensação de curtir as provas. E acho que hoje 95% dos meus alunos não querem performance, não têm intenção de performar. Obviamente que um ou outro ali no meio do caminho acaba se achando e acaba querendo performar. Mas o grande público do trail running, e acredito que da corrida também, é o público amador, é o público que está ali para curtir por mil e outros objetivos diferentes, né? E essa conexão com a natureza do trail, eu acho que faz muita diferença. Eu digo que se hoje eu morasse em São Paulo, eu provavelmente não faria 50% do que eu faço de volume de corrida. Eu sou igual a você, assim, nesse sentido. Eu até corro na rua, que eu treino mais na rua, né? Porque eu tenho uma dificuldade, assim, para chegar um pouco na trilha, eu tenho que cruzar uma balsa. Então, nos dias de semana, às vezes, o tempo de cruzar para um lado e cruzar para o outro não é longe, mas eu não consigo. Mas eu brinco, eu falo que o treino na trilha não é só um treino, né? É um passeio, é terapia, eu faço de tudo um pouco. Eu vou realmente para curtir. Não, que bacana, eu tenho uma opinião bem parecida com isso, assim, eu acho que esse é o caminho igual a gente estava falando off, que 95, sei lá quantos por cento da galera tá nessa pegada, né? E aí me diz uma coisa, hoje vocês têm a assessoria, né? E como que surgiu, assim, essa ideia de você viver só da assessoria, por mais que você acabou de falar essa coisa diferente, mas o que eu vejo do pouco que eu percebo é que, assim, você monta uns treinos semelhantes ao que eu fazia quando eu trabalhava com futebol, assim, por exemplo, de circuito e tal. E teve um momento que você, tipo, putz, eu vou fazer só isso mesmo, não ligo se eu correr ou não correr, mas eu tô no caminho certo aqui. Teve alguma coisa que deu esse start para você ou não? Você só foi indo normal, de uma forma natural mesmo? A pandemia acho que foi um ponto de virada de chave aí, porque a gente tinha uma pousada, né? E durante a pandemia a gente ficou 8 meses com a pousada fechada. Fechada, né? Verdade. E já tinha assessoria. Então, assim, a assessoria, de certa forma, era muito pequena. Nós somos pequenos hoje ainda, e não tenho intenção de ser gigante, né? Não tenho mesmo. Eu falo que eu não sou uma pessoa que nasceu para ganhar dinheiro, mas eu nasci para ser feliz e o que eu ganhar, se me trouxer o mínimo de conforto, eu já estou bem feliz com isso, né? E aí foi essa virada de chave que eu falei, pô, vamos investir na assessoria, né? A pousada a gente fechou um pouquinho mais de um ano, e nesse um ano a assessoria cresceu, foi o momento que ela mais cresceu, porque eu estou conseguindo dedicar o meu tempo integralmente a ela, né? Entendi. Quando você fala desses treinos, né? Eu gosto de fazer os treinos técnicos específicos, principalmente trabalhar com eles na semana de prova, né? Eu tenho alguns vídeos que eu disponibilizo para os alunos à distância também, aqueles que querem fazer os treinos técnicos à distância. Porque, por exemplo, a gente consegue simular aquilo de uma forma muito mais segura.
eu não passo treinos de alta intensidade em descida, por exemplo, que é onde mais se lesiona, né? Sim. Por acidente, por impacto. Então, assim, a gente simula as descidas, entre aspas, no plano, numa situação controlada. Óbvio que podem ocorrer acidentes, mas numa situação muito mais controlada, né? Sim. Então, a gente consegue prevenir lesões e preparar o atleta porque ele vai encarar na trilha. E a maioria dos meus atletas, inclusive os daqui, que têm disponibilidade de estar indo mais para a trilha, muitas vezes não vão, né? Então, assim, treinam muito na rua e a gente consegue, com esses treinos técnicos, também colocar ele em contato com a trilha sem ele estar indo para a trilha, né? Obviamente que o ideal seria assim, conseguir, se eu Sim. sempre falo, né? Trabalho específico faz toda a diferença. Então, assim, gosta de correr montanha, quanto mais você for para a montanha, melhor vai ser, mais você vai evoluir, né? Mais você vai entender a montanha com chuva, a montanha com sol, com calor, tal, mas é uma forma da gente tentar preparar o atleta para aquilo da maneira mais específica. E hoje a assessoria é minha paixão, assim, os alunos, muitos acabam virando amigos. Uma coisa que tu falou assim, a gente não se conhece pessoalmente, né? E eu gosto de estar nos eventos, a maioria dos eventos eu não corro, né? Mas eu gosto de estar nos eventos para encontrar as pessoas, às vezes alunos, às vezes não alunos, às vezes tem pessoas que vêm e me cumprimentam e eu, meu Deus, quem é essa pessoa? Acontece muito, peço desculpa, porque às vezes é alguém que curte as suas coisas no Instagram e você não sabe quem Sim. é. E tudo bem, e também se não me reconhecer não tem problema. Eu sempre tento ser sincero, inclusive na La Mission teve um rapaz que chegou para mim, oi, tudo bem? Tal. Ele viu que eu não estava conhecendo ele falou assim, você não está me conhecendo pelos cabelos, né? Que ele fez umas tranças e tal. Eu falei, não é pelos cabelos, eu não estou te reconhecendo mesmo. Aí ele falou, não, nós fizemos a prova da PDR esse ano e eu estava um pouquinho à tua frente e lembra que você encontrou que eu estava com uma câimbra no dedo do pé. Eu falei, agora eu lembrei de você. Aí lembrou, né? Então, assim, eu vi a pessoa Que na legal. prova, conversei com ele, passei bom. Sim. A gente terminou a prova junto, inclusive. Bom tempo conversando, mas eu não lembrei dele assim que ele me encontrou, né? Mas é normal, é muita gente, né? E hoje com a internet a gente tem essa sensação, porque às vezes você troca comentário ali com a pessoa e tal, e você até sabe quem é ela na internet também, mas quando você encontra pessoalmente, às vezes você não lembra, né? Mas eu Sim. gosto bastante também eu falo da resenha. Às vezes não vai correr a prova, mas encontrar a galera, torcer. Isso é uma coisa que, não sei se é porque eu não sou tão apaixonado pela corrida de rua, eu não via tanto nas provas de rua, talvez porque eu também frequentava menos a largada, a chegada. E no trail é uma coisa que eu brinco, poxa, a La Mission é quase igual estar no estádio de futebol, assim, a hora que chega o primeiro ali colocado das distâncias, né, todo mundo vibra, a largada é super emocionante, então isso também me contagia muito. É que o próprio evento da corrida de rua, ele tem uma pressa em começar e acabar. E Né? acabar, E né? você pode ver a pessoa, mas por que começa tão cedo a maratona, né? Que tem a maratona de Florianópolis esse final de semana, a largada é às 5h10 da manhã, né? Porque precisa se desocupar as ruas. Então, assim, Sim. e durante a prova, dificilmente numa corrida de rua você vai conversar com outras pessoas, porque, assim, dificilmente você vai estar caminhando, como você vai estar caminhando em vários trechos de uma corrida de trilha. Então, assim, a corrida de trilha, ela te dá mais oportunidades de conhecer as pessoas e é um mundo muito menor e sempre vai ser um mundo menor, eu acredito, porque ela não está nos grandes centros, né? Ela está fora dos grandes centros, então, assim, não dá para tu comparar, mas a maratona tem 25 mil pessoas. Tudo bem, ela está num grande centro, né? Então, assim, para uma prova de trilha chegar a 25 mil pessoas é praticamente impossível, né? E tem toda a questão logística, de custos, né? É que eu falo, o trail é para todos, mas ele ainda exclui por valor, né? Por Sim, custo, sim. né? Não só custo, não estou falando só de custo de prova, inscrição, né? Custo de equipamento, para você ter o mínimo de Exato. segurança. Numa corrida de rua, tu não tem itens obrigatórios. Então, assim,
já vai mudando muita coisa, que infelizmente a gente vê alguns atletas que lutam, fazem de tudo para conseguirem se sustentar no trail, mas a gente sabe que é difícil, que não é barato, e isso infelizmente é uma coisa que, mas isso corta, acho que em todos os esportes, principalmente no Brasil, né? Eu acho que sim, eu acho que o trail ele tem as duas dificuldades, uma que é o equipamento, né? E os lugares, muitas vezes. Não tem como. Eu conversei outro dia com o Zulu sobre isso, que ele estava falando sobre o trail ser democrático, e ele falou que ele perguntava isso, todo mundo falava que era. Aí ele falou, então eu mudei a pergunta. É acessível? Porque democrático, todo mundo pode ir, ok, mas não é acessível para todos, né? Igual você ir para uma La Mission. Eu esse ano não fui. Eu fui correr em Vila Angostura, a La Missão da Argentina, e não dava para pagar as duas, porque é um investimento, você ir correr, pagar hospedagem, enfim, mas eu concordo com você, acho que realmente ele ainda não é acessível, tem formas de talvez viver ele mais barato, né, não fazer tantas provas, usar alguns materiais mais simples, mas ainda assim é um pouquinho mais caro do que a corrida de rua. E me diz uma coisa, Luiz, uma curiosidade essa, porque eu sou professor também de corrida. Como que é treinar a própria esposa, cara? Isso não é um assunto tão técnico, mas é de curiosidade. Como que funciona? Porque uma coisa é treinar uma esposa ou um marido que não compete. Outra coisa deve ser treinar uma pessoa que é sua esposa e é uma atleta de alto nível. Não sei, ela já falou que você é super de boa, tal, mas eu queria saber de você, como que é isso? Como que é essa curiosidade aí de ser marido e treinador? A gente, como eu tinha te falado, a gente aprendeu muito juntos um com o outro, né? Obviamente que tem, tanto que assim, a assessoria começou comigo treinando ela, algumas pessoas começaram a perguntar, mas você só treina a Mariana, você não quer me treinar? E por algum tempo eu relutei. Passado algum tempo eu falei, chamei uma amiga nossa que não tinha treinador, já era corredor experiente, já tinha passado por outras assessorias, e eu falei, vamos fazer um teste, né? Eu vou te treinar de graça, e eu quero ver como é que funciona com uma pessoa de fora, né? Porque dentro de casa é uma coisa, com uma pessoa de fora. Lógico. E assim, deu super certo, e aí foi que eu abri a assessoria para todo mundo. Então, assim, eu fiz um teste antes para ver se eu me sentia capacitado para fazer aquilo com outras pessoas, né? Cara, a gente se dá super bem, né? A Mariana tem um perfil bem diferente do meu, de estilo de vida. Ela nem sempre está bem-humorada como eu costumo estar. Ela tem todas as dificuldades que uma mulher tem, a mais do que os homens, para praticar o esporte, para ter visibilidade, para tudo. Mas a gente sempre conversou muito. Então, assim, uma das coisas que eu tenho com ela e que eu tento estender aos meus outros alunos é sempre ouvi-los. Então, assim, eu sempre falo para meus alunos, porque às vezes a pessoa tem o medo de chegar para você e falar assim, olha, eu acho que eu estou precisando disso daqui. Eu acho que a gente treinou pouco isso daqui. Porque assim, a pessoa está passando por aquilo, e isso ela sempre usou comigo. Ela termina uma prova, olha, no máximo no dia seguinte ela já me falou assim, olha, eu acho que nós estamos precisando treinar mais subida. Ainda mais um atleta experiente, que já se conhece bem. Então, assim, olha, eu acho que os treinos técnicos a gente precisa fazer mais. Fizeram falta nessa prova. Eu não estava confiante para fazer as trilhas mais técnicas. Olha, a gente precisa ir mais em tal trilha. E assim a gente foi construindo e evoluindo junto, sabe? E eu gosto muito eu sempre falo para os alunos que o feedback deles é o que vai ajudar mais o meu trabalho. Então, quanto melhor for o feedback, quanto mais realista ele for, mais a gente vai conseguir evoluir. E é assim que eu estou com ela até hoje. Às vezes, eu até, como é muito tempo junto, né, não só na vida pessoal, mas na vida de atleta, às vezes eu tento bolar alguma coisa diferente, às vezes o treino técnico eu tento fazer uma coisa bem divertida, bem louca, assim, para sair, né, até para tirar um pouco de pressão dela. Teve uma vez ela estava com, eu não, eu acho que deve fazer uns 5 anos atrás, ela tinha uma prova, eu não vou lembrar exatamente a história, mas ela estava com
eu acho que foi quando ela teve uma lesão no quadril, que ela estava com uma dor e estava preocupada com essa dor no quadril na prova. E coisas que eu aprendi, estratégias lá do vôlei, que eu trouxe da treinadora de vôlei que eu trabalhei junto, que era fenomenal, assim, uma pessoa que eu aprendi muito sobre treinamento esportivo. Eu não lembro se eu torci o pé, alguma coisa assim, e eu tirei o foco dela e joguei para mim. Eu fingi que eu estava com uma lesão muito pior do que eu estava, eu fiz toda uma, entre aspas, uma cena, e aí ela tirou o foco da lesão da cabeça dela e ficou preocupada comigo. Foi uma estratégia até a prova. Aí ela fez a prova, fez bem e tudo mais, e aí depois eu contei da estratégia para ela, né? Isso foi, eu lembro, aproveitando, porque a gente está falando um pouco de treinamento, né? Uma coisa que eu aprendi com essa treinadora de vôlei, eu era estagiário, estava ali aprendendo, depois fui auxiliar técnico dela, e de repente a gente estava num treino ali, do voleibol feminino ali, era escolar, né? Mas era bem voltado para o profissional, né? Eram atletas de clubes grandes em São Paulo, tudo mais. E o treino tava uma porcaria, tava horrível, horroroso, né? Cara, essa mulher surtou de um jeito, ela surtou e falou um monte para as meninas, saiu de quadra chorando e falou: agora vocês treinam vocês, por conta de vocês, problema de vocês. Virou as costas e saiu da quadra. E eu lá, um estagiário na época, sentado, tipo, as meninas ficaram todas paradas assim. Deu uns 10 minutos, essa mulher voltou, o treino era outro. Tipo assim, ela usou uma tática emocional, um treino que estava com preguiça, mole e tal, né? Então, assim, essas estratégias que eu aprendi muito nessa época e que eu tento, às vezes, usar. Eu gosto muito, estudo alguma coisa de psicologia do esporte, eu acho que no Brasil ela é muito desvalorizada, né? Então, é uma área que eu gosto muito. Então, eu tento, às vezes, usar essa estratégia, uso com os meus outros alunos também, e com a Mari mais, porque a gente convive no dia a dia, né? E eu tento, de certa forma, tratar todos os meus alunos por igual, e geralmente ela é a última que recebe os treinos da semana, né? E a primeira a me xingar. Você já mandou os treinos para todos os seus alunos? E para mim, não. Eu falei, não, é porque você é mais fácil. Tá certo, tá certo. Pô, muito legal essas estratégias. Acho que é isso. Eu gosto bastante da parte de psicologia também. E quando eu trabalhava com futebol, fazia umas coisas um pouco parecidas às vezes, e eu acho que funciona super, né? Eu nunca tinha feito na corrida porque eu não tenho nenhum atleta de alto nível, mas gostei de saber, bacana demais. Mas tem algumas estratégias que dá para usar com os atletas, os atletas que não estão buscando performance, sabe? Aqueles atletas que estão meio preguiçosos, nem sempre funciona, tá? Porque quando a pessoa não quer, não adianta, né? Mas tem sempre alguma estratégia que a gente pode... Que legal, Luiz, que legal. E aí uma coisa, mudando um pouco de assunto, vamos lá. A gente estava falando de um trail para todos, a história de não ter o lado competitivo, e aí você está organizando um festival aí no Sul, né? Que é o primeiro festival, Corrindo, é isso? Isso. Corrindo nas montanhas, certo? Poxa, Corrindo conta pelas um montanhas. pouquinho, eu vi no Insta lá a postagem e tal, dei uma lida sobre tudo que vai ter, mas conta um pouco pra gente, porque acho que é uma coisa, por ser o primeiro, né, não deve ser tantas pessoas ainda que sabem, enfim, conta pra gente como é que vai ser isso, por favor. Então, a ideia surgiu, primeiro, surgiu de criar um grupo para estar junto nas montanhas, sem custo algum. Eu vou com as pessoas para as montanhas, inclusive, na maioria das vezes, a maioria das pessoas que estão comigo não são meus alunos, são alunos de outras assessorias, de outros treinadores, mas que não têm a oportunidade de estarem sempre na montanha, ou por medo, ou por... Então, assim, pelo menos uma vez a cada 15 dias, no máximo uma vez por mês, a gente tem esse grupo no WhatsApp que eu mando, esse final de semana tem tantos quilômetros na montanha, nível X, mais ou menos tanto de altimetria, vamos partir tal hora de tal lugar, até para a gente fazer parte da montanha,
Aqui, por enquanto, as trilhas são todas gratuitas, até alguém crescer o olho e colocar uma porteira ali e falar, para entrar na minha propriedade é X. Se a gente tiver um grupo, a gente vai ter alguém para lutar contra, né? Contra isso. E assim, nós tínhamos assim, vou te dizer que aqui nas montanhas daqui, nós tínhamos uma base de 3, 4 pessoas, contando comigo, com a Mariana, no máximo 5, que treinavam aqui nas montanhas, né? E aí, com isso, começar a movimentar. Hoje a gente vai no final de semana e encontra várias pessoas correndo aqui nas montanhas, principalmente as meninas que se interromper, é na Praia do Rosa que vocês moram? Isso. Deixa eu te explicar como é, porque as pessoas pensam Praia do Rosa, né? Tem até a prova mais conhecida aqui, que é o Montandu do Rosa, né? Que aí são as trilhas litorâneas. Então, a gente tem duas coisas aqui. A gente tem as trilhas litorâneas, mais coladas na praia, onde a gente consegue fazer um percurso, de 15 quilômetros com 600, 700 de altimetria. Já é algo considerável. E aqui, a gente tem, do outro lado, então, assim, eu estou a 3 quilômetros da praia dessas trilhas, vamos dizer, e estou a 10 quilômetros da montanha. E montanhas, assim... seria o lado da serra. Mas que é próximo. Então, assim, são montanhas que chegam a... nós estamos na altitude zero, que chegam a 500 metros. Então, assim, a gente consegue fazer ali treinos de... uma subida de 8, 9 quilômetros com 1.000 de altimetria, a gente consegue. Então, assim, a gente tem os dois cenários aqui, você veja, a Mariana é uma atleta formada aqui, o Vicente é um atleta formado aqui, o Felipe é um atleta que ele é daqui de perto, mas que treina muito aqui. Então, assim, temos trilhas bem técnicas, temos partes com bastante inclinação, né? Não são altas montanhas, mas são montanhas que tu desce de um lado, sobe do outro, dá para a gente fazer bastante coisa, né? E as meninas nascidas aqui iam comigo para a trilha, nos primeiros encontros desse correndo, e falavam, nossa, eu não conheci, que lindo que é aqui. Mas eu tenho muito medo de vir aqui. Os meninos correm aqui, mas não me trazem aqui porque diz que eu vou atrapalhar o treino deles, né? E foi assim que foi crescendo. Então, hoje, por exemplo, eu marco no sábado, vamos dizer, uma corrida, um treininho ali na montanha, a gente chegou a ter 20, 25 pessoas nesses treinos. Legal. Então, vem gente de Criciúma, Tubarão, Florianópolis, num raio de 200, 250 quilômetros daqui, o pessoal vem para treinar aqui, vem para esses encontros, né? E até todo mundo falando para mim, não, Luiz, mas tu tem que cobrar. Eu falei, não, isso não é não, eu não quero ganhar dinheiro com isso, né? A intenção é a gente ocupar a montanha, ter um grupo unido, e se a gente precisar lutar por algo, nós temos esse grupo, né? Para não destruírem as trilhas, o meio ambiente aqui, vamos tentar preservar isso daqui. E aí, assim, bem inspirado no Boi Preto, também no Festival de São Brutão, eu comecei na minha cabeça, assim, já faz mais de um ano que eu estou com isso na cabeça, né? Tipo, precisamos fazer um festival aqui, precisamos fazer um festival no sul do Brasil, a gente tem grandes corredores no sul, mas não tem um festival. E para tirar essa questão da competitividade, da rivalidade entre assessorias, que parece que são times de futebol, e eu tenho pavor a isso. Eu acho que nós temos que nos unir, curtir a hora de competir, beleza? E fora disso, a gente tem que confraternizar, estar junto. E aí veio a ideia de criar o festival, e para isso eu convidei outros 4 treinadores aqui da região, para me darem suporte, para me ajudarem na organização. E todos eles toparam, então nós estamos juntos. E o que é mais legal, a gente já está com... O festival vai ser nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, né? Então nós estamos aqui setembro, outubro, novembro, 3 meses do festival, e nós já temos 60% das vagas preenchidas. Então, assim, quem quiser... Se inscreva logo. Quem quiser tem que ir logo. Vai lá no Instagram do Correndo Pelas Montanhas, o link está na bio, se inscreve. O festival também não tem fins lucrativos, então, assim, para quem quiser só participar, o valor de R$30, e para quem quiser participar com a camiseta, é o valor de R$100, né, que é os R$70, que é o valor
integral da camiseta, a gente não está ganhando nada em cima disso. Esses R$30 são para custear a nossa logística e o que a gente vai oferecer nesses dias. Né? E, felizmente, assim, 2 organizadores de prova vieram nos apoiar sem a gente pedir nada, vieram se oferecer para ajudar na estrutura do festival. Vamos ter sorteio de brindes, que os apoiadores vão doar brindes para a gente estar sorteando para todo mundo. E a ideia é, assim, 0 competição, né? E para que a gente atenda do iniciante ao corredor mais experiente. Então, assim, na sexta e no sábado serão 3 percursos diferentes, né? Para a gente conseguir abranger todo mundo. E no domingo, um percurso mais curto, mas que todos passam o mesmo caminho. Então, a gente vai se dividir nos 2 primeiros dias. No sábado à tarde, um bate-papo, sentados, conversando sobre corrida. Vamos falar um pouco da experiência do trail. Vamos ter a Mari, vamos ter o Felipe, vamos ter o Bruno, o Edu, o Anderson, que são os outros que estão me apoiando nessa causa, cada um falando um pouco da área que mais entende, trazendo um pouco de conhecimento, principalmente para aqueles que estão começando. E a ideia é confraternizar mesmo, né? O que me deixou muito, muito feliz, mesmo que eu ia falar lá no começo, é que a maioria das pessoas que estão inscritas não são de nenhuma das 5 assessorias envolvidas na organização. Então, assim, tanto que, assim, toda a divulgação do evento, a gente não está usando os nomes das assessorias, que é justamente para não afastar as pessoas. Né? A gente quer unir as assessorias, a gente quer unir as pessoas, a gente quer unir aqueles que não têm assessoria, por uma causa só. Então, a ideia é fechar o ano da montanha na montanha. Então, assim, por isso dezembro, por isso a primeira semana, depois que, teoricamente, acabou o calendário do Trail Nacional, né, que a gente, aqui no Sul, a gente fecha com a Mons, né, então, a ideia é fazer depois, e é um sonho. Na verdade, estou bem feliz com as inscrições aí, e se a gente não chegar a 100%, eu também estou feliz, porque eu acho que a gente já atingiu mais do que eu imaginava. Eu falava, se a gente chegasse nos 50% de vagas, eu não vou divulgar o número de vagas, que é justamente para criar um suspense, né? Não são muitas, né? Sim. É o que a gente dá conta em 5 treinadores da gente conseguir se separar e fazer uma estrutura mínima. Obviamente, não tem marcação de percurso, então, assim, a ideia é a galera ir e acompanhar cada grupo, acompanhar aquele que estiver coordenando aquele grupo na trilha, e uns ajudando aos outros, curtindo a paisagem, curtindo a distância que estão ali para fazer. Que legal. E você acha que nesses inscritos tem bastante iniciante, assim, do trail? Você já tem esse dado ou não? Tem bastante gente que está começando, ou já são pessoas que já correm, assim? Uma coisa que tem algumas pessoas que eu conheço me procurando que não são da montanha, já fizeram até algumas provas de trilha, mas nunca fizeram uma prova de montanha mesmo. E uma coisa que até eu gostei, porque pessoas de idade mais baixa estão se inscrevendo. Que bacana, isso é muito bom, hein? O que acontece muito, e que eu vejo, eu já tentei fazer o movimento do Correndo Kids aqui, mas infelizmente por falta de apoio dos próprios pais, não foi para frente. Que seria a mesma ideia, mas de começar a inserir as crianças na corrida em trilha, corrida em montanha. Mas assim, a gente tem um pessoal ali da faixa de 20 a 25 anos se inscrevendo no evento, o que eu achei bem legal, e que talvez o valor do evento proporcione isso, porque a gente sabe que nessa faixa etária, muitas vezes, a dificuldade é tu pagar uma inscrição para uma prova mais cara, né? Claro. Você às vezes até corre e tudo mais, mas aí tu vai falar, quero fazer uma prova de montanha mais renomada, as mais simples também não são tão baratas, né? Mas aí o cara, ele fica pelo valor da inscrição, né? E vai ser legal estar podendo passar uma experiência para esse pessoal, porque aqui a gente tem um problema, não é um problema, né? Mas é que incentivar as crianças e os jovens a irem para correr na montanha e tal, é difícil, porque aqui os pais só incentivam ao surf. Não que seja ruim. Mas como o surf está em alta, além de tudo, os pais veem uma oportunidade, como era o jogador de futebol, né? Como é o jogador de futebol,
os pais veem na criança um futuro surfista, né, que vai sustentar a casa. E no trail running a gente já sabe que não vai funcionar dessa forma. Não vai, ele vai né? ter um futuro trail runner porque ama o esporte, mas ele vai ter que ter o trabalho dele fora daquilo. Mas vamos ver, quanto mais a Legal. gente conseguir incentivar essa galera a estar na montanha, e esse é o primeiro ano de festival, espero que a gente consiga fazer ele todo final de ano, né? Essa é a ideia. Ah, mas vai dar certo, tenho certeza. Se fosse mais perto, para mim, você pode ter certeza que eu ia tentar. É que realmente a puxada é longe, né? Eu nunca fui para esse lado. A minha irmã Você está no tem uma litoral amiga sul? aí. Eu tô na divisa, eu tô em Bertioga, né? A primeira praia do norte aqui. E até minha irmã, a gente surfa também em casa aqui. E aí a minha irmã tem uma amiga que mora aí, que era de São Paulo, ela vai quase todo ano. Ela sempre me fala. E eu já seguia vocês no Instagram, mas eu não conectava que era no mesmo lugar, que vocês corriam nas mesmas montanhas e tal. E aí quando eu vi vocês treinando, eu falei, caramba, é no mesmo lugar. Mas quando você fala Praia do Rosa, a maioria já conecta ao surf na hora, né? Porque é um lugar que tem ondas. Mas que bacana, cara, que legal. Espero que dê certo. Vou ficar aqui na torcida pelo festival. Eu tenho vontade de fazer um treino aqui, eu tô bolando isso ainda. Eu faço alguns treinos com a galera, assim, de reunir, ó. Sempre que eu vou treinar, eu aviso meus alunos e os amigos, ó, vou treinar em tal lugar, quem quiser, igual você falou, a altimetria é tanto, tal, e vou junto, sempre vou com o último colocado ali. E agora, depois que eu criei o podcast, eu até brinco, eu não te falei isso, o sal na lesma, né? Teve gente que falou, pô, eu falei, não, gente, não, isso é uma expressão, meu pai que brinca, assim, quando a gente quer fazer uma coisa, ele fala, só vai, sal na lesma, né? E aí, quando eu fiz o podcast, eu falei, eu queria que fosse algo mais descontraído e conectasse a esse espírito de incentivar, assim. E aí, por isso que quase todo mundo, meu, que sauna lesma? De onde você tirou isso? Falou, sauna lesma é só vai, vamos junto, né? E aí, tô querendo fazer, ver se vai dar certo. Eu Desculpa. adoro treinar em grupo, treinar com outras pessoas, estar com outras pessoas. Eu não me importo de correr com pessoas mais lentas do que eu. Bom, tanto que eu já fiz algumas provas como fecha trilha, né? Então, Eu seu Instagram. a última que eu fiz, para você ter uma ideia, foram 10 quilômetros com 700 e pouco de altimetria, foram 3 horas e meia de prova. Então, assim, É uma que você chegou dando uma estrelinha, assim? Essa todas daí? eu chego. Você sempre chega. É a minha marca. Desde 2017, desde a minha primeira prova de trilha, eu chego dando estrelinha. E assim, eu gosto de participar do evento. Falei, tô ali de fecha trilha, eu bati papo com a última pessoa a prova inteira, a gente foi conversando, trocando experiência de vida, porque ela caminhou praticamente a prova toda, e tudo bem. E eu gosto de treinar com outras pessoas. Não é todo mundo que gosta, né? Eu gosto, eu sempre falo para os meus alunos daqui da região, pô, me manda uma mensagem, eu vou correr contigo, sabe? Se eu não tiver outro compromisso, ou se conseguir mandar com antecedência, a gente marca, eu vou correr contigo. Eu só não gosto muito de correr com os mais rápidos, porque aí eu só sofro. É difícil, né? Não, você O anda com mais uma galera leve deles é o aí. meu morte. E você só anda com os caras rápido, pô, aí fica difícil. É difícil mesmo. Eu estou cercado de gente rápida aqui. Eu tenho um aluno aqui que Pode falar. que ele é muito rápido e aí ele gosta de treinar em parceria assim. Ele me chama algumas vezes, eu chamo ele também às vezes. Aí às vezes eu falo, meu Deus, ele deve estar falando que lerdeza, né? Outro dia eu fui acompanhar ele em 30K de bike, e eu falei, meu Deus, se eu corresse 30 quilômetros nessa velocidade, 3,40, 3,50. Caraca. Tem uma galera Não, que é rápida, né? e tudo bem, mas tudo bem. A gente se entende do jeito que dá, e óbvio que quando o treino é para performar alguma coisa assim, fazer um treino mais certinho, não for o leve, aí eu nem vou junto. Não, uma das coisas que eu gosto, assim, que eu acho legal, por exemplo, a gente vai e se inscreve lá para correr o La Mission, 50K. Aí, no mesmo dia, no mesmo horário, vamos alinhar junto ali, por exemplo, com a Mari, com o Fantasma, né? E vai estar eu e você lá. Nos outros esportes, isso não existe. Não tem como você jogar futebol no mesmo estádio.
Se você for uma pessoa de muita sorte ou de muita grana, você vai jogar no estádio profissional, mas não num dia de jogo. E na corrida Sim. você divide ali, você tem essa condição de, talvez, provas mais cheias você larga numa onda mais para trás, mas você tá lá no mesmo evento, no mesmo dia, com a mesma plateia, né? Então isso eu acho muito legal do trail também. Às vezes, eu até conversei isso com a Mari, que na minha visão, é muito mais fácil para ela ou para qualquer outro atleta de elite ter um DNF do que eu. Porque se eu precisar reajustar o meu ritmo, se eu for correr uma prova em 10 horas, sei lá, uma outra, se eu precisar fazer em 12, para mim tá tudo bem. Porque desfrutar daquele percurso é o meu auge. E para ele já Sim. não, porque ele tem outra prova depois, ela vai se desgastar, né? Então, às vezes, o cara chegou em quarto, queria ganhar a prova, e eu chego em centésimo e eu tô mais feliz que ele, Com certeza. né? A gente curte o A momento. gente Isso faz. curte, é isso. É. Não, mas que bacana, que bacana. Parabéns pela iniciativa do festival. Vou acompanhar de longe aqui. Depois eu vou divulgar também lá no Instagram do Sauna Lesma, caso alguém daqui. Quando quiser nos visitar também, fique à vontade. Não precisa ser no festival, tem um lugarzinho para ficar aqui. Não sei se Show. você nada, a gente tem também uma lagoa a 1 quilômetro que dá para atravessar ela nado. Nada, E dá pé a lagoa inteira. não muito. A gente tem várias opções aqui. Que bacana, não, legal demais. Ô Luiz, e aí uma outra coisa aqui, vamos lá. Eu sempre peço para a galera contar aqui um caos aí, engraçado. Eu falo que é o quadro, que é o momento raiz. E eu imagino que você, inclusive, a Mari contou um seu, né? Não contou um dela. Ou uma coisa engraçada, um perrengue, alguma história assim, que eu falo que é o quadro Momento Raiz, que é a nossa forma de viver a trilha de uma forma, não raiz no sentido de ser roots e tal, mas de uma forma de viver a trilha descontraída. Então conta pra gente, assim, alguma história que você tiver, pode ser um perrengue, pode ser uma história engraçada, enfim, o que você achar de mais divertido aí para compartilhar. Eu tenho uma história tragicômica. Ela tem até os vídeos no meu Instagram. Esses encontros do Correndo que a gente faz na montanha, e às vezes eu faço um treino técnico aberto ao público, né? E aí eu agendei um treino técnico aberto ao público, que eram com alunos meus, não alunos, então quem quisesse era só se inscrever e participar. E no dia estava um tempo chuvoso, né? Trilha molhada. Fomos para uma das trilhas aqui próximas de casa fazer o treino técnico, né? É um morrinho que fica entre duas praias, né? Tem a trilha que passa no meio e tem um morro que fica entre as duas praias. E eu comecei a fazer ali alguns exercícios com o pessoal, colocar cones, ultrapassar as cones, fazer desvio, fazer curva, enfim, fazendo ali um treino técnico. E aí eu tive a brilhante ideia de ter uma descida, né? Que é em meio a um gramado, que é quase um pasto, só para vocês entenderem o cenário mais ou menos. Depois no vídeo do Instagram tem bonitinho. E tem umas pedras nesse pasto. Aí o que eu fiz? Eu fiz um percursinho com os cones para a pessoa ir descendo em zigue-zague, tá? Lembrando, terreno molhado, dia chuvoso, tudo mais. Eu falei, pessoal, olha... Cocô de vaca. Cocô de vaca. Inclusive é um pasto ali, é isso mesmo. Então, ó, vamos descer bem devagar. Ainda mais que tem um monte de gente ali que é iniciante, não tem experiência em trilha e tal. Então, vocês vão descer devagar, fazendo a curva pelos cones. Vão descer 3 vezes. A primeira, bem só reconhecendo, para ver onde está pisando, como é pasto. Às vezes tem uns buracos que a gente não enxerga, cuidado para não torcer o pé. A segunda já pode descer um pouquinho mais rápido. A terceira, se estiver confiante, não é para descer no turbo, gente, é devagar. Isso eu ressaltei várias vezes, né? Porque é um risco de acidente ali, né? Lógico. Na primeira descida, tem um rapaz, ele é muito querido mesmo. Ele, inclusive, conseguiu concluir o 7K da La Mission. Ele foi pela Mission, fez o 7K. Só que ele tem 1,90 m e 140 quilos. Ele simplesmente desceu aquilo sem freio algum. Sem freio algum. Quando ele viu, e eu olhando, a hora que eu vi ele descendo, na primeira descida, eu falei, eu não sei onde ele vai parar, mas isso não vai dar certo.
Tipo, ele vai parar numa pedra, ele vai rolar isso aqui abaixo. E assim, sabe que você sentia aquela impotência? Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Só que aí ele se viu diante de duas mulheres que estavam na frente dele, desembestado, sem freio. Tu imagina, para nós, eu que peso 80 quilos, é difícil algumas paradas, diminuir o ritmo numa descida um pouco mais íngreme. Ele foi desviar delas, e aí ele torceu, num primeiro momento, quando eu olhei, eu achei que ele tinha torcido o joelho, mas não, ele torceu o tornozelo e rolou. Caiu tal, e caiu gritando. Eu falei, bom, já deu errado, né? Aí sabe, quando todo mundo para, o mundo parou naquele momento, e aí eu já na hora liguei para o SAMU, né? Eu falei, tu não consegue ficar em pé? Ele falou, não consigo ficar em pé de jeito nenhum. E aí a minha primeira preocupação naquele momento, hipotermia. Não estava um dia frio, mas estava um dia chuvoso, e ali bate um vento, alguma coisa assim. Lógico. Aí eu falei para a Mari, vai lá em casa e busca uma manta térmica, né? Então, por isso que hoje a manta térmica é equipamento obrigatório para sair e fazer qualquer trilha, sabe? E aí, o tempo todo eu questionando para ele se ele estava sentindo frio, se ele estava... Não. Só que aí chovia, eu não conseguia discar no celular, estava horrível. Aí consegui falar com o SAMU, só que o SAMU não sabia onde era, não conseguia chegar no local. E eu tentando falar com eles e brigando com o celular, porque caiu as gotas, eu não conseguia digitar. Aí consegui explicar para o SAMU como é que chegava. Eles demoraram mais ou menos, acho que talvez 1 hora. Aí pegaram a maca, chegaram, quando eles chegaram lá, chegou um rapaz, a moça do SAMU, ela falou, eu nunca entrei numa trilha dessa. Meu Deus. Aí chegaram neles... Como é que vai subir? Eles falaram, ele não cabe na maca. Ele não cabe na maca. Verdade, tem isso. O que nós vamos fazer? Eles falaram, olha, nós vamos chamar os bombeiros, vamos pedir apoio dos bombeiros, né? Aí chamaram 7 pessoas dos bombeiros, né? Os bombeiros chegaram bem rápido. Aí quando chegou os bombeiros, eu acho que era o tenente ali, né? O responsável pela operação, olhou o cara, olhou o tamanho do cara e falou assim... E assim, na verdade, a gente tinha uma trilha de uns 100 metros para passar, que a gente carregando ele, porque assim, 4 pessoas a gente conseguiria carregar ele, né? Da forma certa a gente conseguiria carregar. Mas tinha uma trilha para passar fechada. E aí o responsável do momento falou, a gente não vai conseguir passar ali com ele. Aí ele até falou, se a gente tivesse trazido um instrumento que eles têm, que acho que limpa a trilha, eu não sei como é que funciona, que vai cortando dos lados, não sei. Daria, mas a gente não tem. Ele falou, eu vou chamar o helicóptero. Eu falei, meu Deus. Aí ele falou, deixa eu ver se o helicóptero consegue pousar aqui e se tem teto para voar, né? Aí ele olhou, falou, não, tem teto para voar, tal, e acho que o cara consegue pousar aqui, né? Aí ele chamou o helicóptero dos bombeiros estava em outra operação, veio o helicóptero da polícia, né? Não deu 20 minutos, um trajeto de carro que é 2 horas, não deu 20 minutos, o helicóptero estava ali, né? Isso realmente é até um ponto importante, que eu vou falar depois desse caso, tá? Me lembro. Aí o helicóptero chegou, só que assim, pedras, um passo, eu falei, o cara para pousar isso aqui não é um piso regular. Aí quando o helicóptero chegou, os bois, as vacas foram todos em cima do helicóptero. Aí o cara ainda fez uma manobra, deu tipo meio que ré com o helicóptero e tocou o gado com o helicóptero. Né? Você vê a experiência do piloto, tudo ali. Tocou o gado com o helicóptero e voltou e pousou. Aí, assim, foi um atendimento, todo atendimento do SAMU, dos bombeiros e da Polícia Civil de Santa Catarina foi excepcional, assim. Eu achei que até era possível que alguém criticasse a gente por estar fazendo aquilo ali, por ser louco, por... sei lá, né? Sim. Não, mas foram super solícitos. Aí vem um médico junto com a equipe do helicóptero, vem um médico que já prontamente atendeu ele, conversou com ele, enfim, foi resgatado de helicóptero, tem esse vídeo. Ele foi quase para fora do helicóptero porque ele era muito grande. O piloto do helicóptero falou, olha, ainda bem que a gente não está de tanque cheio. Caber.
Não, se tivesse o tanque cheio, eu teria que deixar algum tripulante em terra para subir com ele por causa de peso de helicóptero. A gente não pode subir com um X peso no helicóptero, né? Tem todas as regras de aviação ali. E foi, né? Aí ele teve que... Ele fraturou o tornozelo ali, ficou alguns meses, mas conseguiu voltar a correr a tempo, conseguiu treinar um pouquinho e conseguiu fazer o 7K da La Mission. Que legal. Né? Foi um acidente de percurso, a gente acaba aprendendo com isso, não é da melhor forma, mas a gente acaba aprendendo. Mas foi engraçado porque o tempo inteiro ele fazendo piada, eu fazendo piada, o pessoal também do SAMU que chegou fazendo, então estava todo mundo num astral que fez com que a coisa fosse vista de diferente, né? E uma coisa que até eu pedi para você me lembrar, mas eu não esqueci, a gente, no Brasil, a gente tem uma grande vantagem. Aonde a gente estiver, se a gente sofrer um acidente, a gente é socorrido sem nenhum custo. E eu descobri que, assim, talvez a gente é um dos únicos países do mundo que a gente tem acesso a esse tipo de atendimento. Mas os países você precisaria pagar para um helicóptero te resgatar. Você não teria quem te resgatasse. Tem países onde os bombeiros são voluntários. Então, assim, esse é um dos motivos que, assim, correr na montanha no Brasil me deixa mais seguro, sabe? Porque a gente sabe que, eventualmente, a gente... saltar de paraquedas é perigoso, não vou fazer, não vou mesmo. Mas no nosso esporte é bastante perigoso, requer muito cuidado, muito respeito à montanha, mas a gente tem uma estrutura que, assim, às vezes tu está, não sei, mas às vezes tu está na Suíça e se tu precisar de um suporte desse, tu vai ter que pagar. Isso, não, às vezes o lugar tem estrutura, mas é tudo pago, né? Essa é a diferença aqui no Brasil. O próprio SUS, a gente, às vezes, em São Paulo, né, é difícil, muitas vezes, você conseguir acesso ao SUS, porque é muito cheio, mas eu não tem nada a ver com o assunto, mas eu sofri há muitos anos um acidente de moto e fui pro PS do SUS. E eu tinha convênio. E a médica do SUS falou assim, não sai daqui, porque aqui quem vai te operar é o melhor cirurgião de mão do Brasil. Isso foi no Hospital Ipiranga, em São Paulo, né? Ela falou, e no seu convênio? Ela falou, não estou desmerecendo. Ela falou, mas aqui você tá na mão do melhor cara que tem. Ele é professor da USP, então fique aqui. E eu operei, fiz fisioterapia, fiz tudo de forma gratuita pelo SUS na época, assim. Então, e ele remenda a gente o dia inteiro, né? A experiência, né? A experiência de quem atende nesses hospitais públicos é muito grande, porque o cara fica o dia inteiro fazendo isso, né? Então, assim, às vezes tu vai cair... O meu pai foi a mesma coisa no transplante de fígado dele. A médica falou, olha, tu pode fazer pelo particular, mas a estrutura do hospital do SUS para fazer transplante, no caso do hospital que ele estava, era melhor, o centro cirúrgico é melhor, o médico era o mesmo, tá? Mas o centro cirúrgico é melhor tudo do que você só não vai ter alguns luxos do convênio, mas tu vai ser muito bem assistido e vai ter uma estrutura de cirurgia ali melhor, né? E isso é uma vantagem do nosso país, né? A gente que costuma criticar tanto, né? Óbvio que tem muita coisa a melhorar, mas isso é uma coisa que a gente tem que admirar e valorizar. Eu já trabalhei no SUS. Isso, né? Eu já trabalhei no SUS. Eu já. Não, então você conhece bem, pô. Não, mas a gente tem que falar mesmo, porque tem tanta coisa que às vezes a gente critica, e é isso que você falou, a gente tem tanta coisa boa que funciona muito bem aqui no Brasil, né? Esse resgate mesmo de montanha e tal. Às vezes é difícil. Se você estiver no evento, o evento é responsável naquele dia pelos resgates, mas se você estiver numa montanha qualquer, se perder e tiver como comunicar aos órgãos responsáveis, eles resgatam, né? Isso realmente não tem em outros lugares. Não lembrava disso, viu? Informação importante mesmo. E aí, uma outra coisa, Luiz. O outro quadro que eu tenho sempre, que é para finalizar, que eu falo é Deixa uma Pegada, que também é para fazer uma brincadeira. Pô, quando a gente vai para a trilha, a ideia é que fique no máximo lá a nossa pegada. A gente não deixa sujeira, não deixa nada. E aí, o podcast é sempre a minha ideia principal aqui, é para tentar motivar as pessoas a vir para o trail, a conhecer a nossa modalidade. Então, eu sempre peço para os participantes
uma dica, pode ser de filme, pode ser de livro, uma dica do que você quiser, na verdade, sim, uma palavra, uma frase, um depoimento, enfim, é a dica do Luiz. Deixa a sua pegada aqui no Sauna Lesma aí, por favor. Eu vou deixar um recado mais voltado à saúde, ao cuidado pessoal, principalmente eu que estou muito envolvido com a dopagem, estudando muito isso, pelo menos uma vez por semana tenho feito algum curso, algum módulo da ABCD a respeito disso, que as pessoas entendam que dopagem é muito mais sobre saúde do que sobre a justiça ou injustiça no esporte, né? Desde do atleta do nível recreativo ao atleta de nível internacional, que é como eles classificam na ABCD, né? Então, é isso. Cuidem-se, porque eu acho que nada vale a pena por uma medalha ou um post no Instagram, ou que seja dinheiro por um pódio, né? Então, cuidem da sua saúde, façam do esporte saúde. Sejam justos com vocês mesmos, porque é o que vai fazer diferença na longevidade tua no esporte. Eu quero chegar aos meus 90 anos correndo. Talvez até um pouco mais rápido do que hoje. Mas eu quero chegar correndo e para a gente conseguir atingir esses objetivos é só com uma vida saudável. Saudável, não, que legal, é bacana. Isso daria até, eu conversei um pouco com a Mari também, isso daria um episódio só sobre isso, né? E a dopagem, ela ficou até, eu não entendo, a Mari até me compartilhou comigo o curso, eu quero ver se eu faço, não entendo tanto quanto vocês, mas o que eu percebo também, existe até um movimento de incentivo, assim, por grana, né? Por estética. Muitas vezes a pessoa faz algum procedimento, como as reposições hormonais, e eu sei que a maioria deve saber, mas eu acredito que tem gente que ainda nem sabe, que realmente acredita que aquilo eu preciso, vai me dar mais disposição e tal. Óbvio que não sou médico, mas salvo os casos que realmente são clínicos, a pessoa precisa de alguma coisa, né? Tem alguma disfunção, vamos dizer assim, hormonal, e ela precisa. A maioria dos casos, pelo menos aí que a gente vê, é por um corpo ou por uma performance, né? E é triste porque a gente sabe que isso, igual você falou, a longo prazo pode trazer consequências muito piores, né? E se não for um médico do esporte, dificilmente vai ter conhecimento, tá? Eu vou te dizer porque a maioria dos médicos nem sabem a importância do atleta, aproveitar esse espaço aqui para orientar também, a importância do atleta quando estiver no médico, quando for atendido, falar que é um atleta, né? Antes de qualquer coisa, eu leio a bula de todos os remédios que eu tomo hoje em dia. Eu já fui muito hipocondríaco, tá? Hipocondríaco de fazer as minhas, eu tô doente, eu mesmo fazia os remédios que eu fazia o kit do que eu ia tomar. Né? Hoje eu leio a bula de todos os remédios e é assustador as coisas que a gente acaba lendo, né? Obviamente que por necessidade, às vezes a gente tem que tomar um remédio. Sim. No caso de atletas, eles precisam da autorização do uso terapêutico, né? Então, assim, o médico prescreveu X, e não vale só a receita médica. A receita médica não tem valor nenhum nesse caso. Então, tu tem que entrar com um pedido de autorização de uso terapêutico junto à ABCD, que é a autoridade brasileira, e, em geral, se você entregar toda a documentação solicitada, que são exames, comprovando que você realmente precisa fazer uso daquela medicação, eles, geralmente, em 21 dias, demora para você ter a liberação para fazer o uso dessa medicação, tá? Então, assim, óbvio que isso seria o ideal para todos os atletas, mas aqueles atletas de performance que vão participar de competições, isso não vai acabar só com a tua vida, acaba com a tua história, porque a partir do momento que você é pego num exame de dopagem, a tua carreira pode estar indo por água abaixo, porque você sempre vai, por mais que você consiga provar a sua inocência, você sempre vai ser visto como aquele que usou de meios ilícitos, ou tentou usar, ou tentou bular o sistema.
Eu descobri num dos cursos recentemente da ABCD que, por exemplo, se eu fizer o uso de maconha hoje, ela pode estar no meu organismo por 3 meses. Por 3 meses. Então não adianta eu parar e amanhã ir competir e cair no Ir exame lá de dopagem. competir. Então, assim, o atleta o nosso esporte não é olímpico, mas os atletas de esporte olímpico é muito diferente e é muito pior. Ele é profissional daquilo ali, então ele tem que cumprir um Sim. monte de coisas, um monte de requisitos. Ele tem que preencher de 3 em 3 meses aonde ele vai estar todos os dias da vida dele. É chato, mas é inerente à profissão dele, né? Sim. Então tem que É a mesma entender que tem história que do abrir mão. papel lá. É a profissão. Você tem que tomar cuidado com quem você anda, com quem está ao seu lado, equipe de apoio, treinadores. É o que eu falo. Eu falei no treinamento do COB, já falei para o pessoal da autoridade brasileira, eu falei, a gente precisa inserir a disciplina aos cursos de educação física, porque eu saí da educação física, eu não sabia absolutamente nada sobre dopagem. É, é. Eu fui aprender, sei lá, de 3, 4 anos para cá, foi quando eu fiz o primeiro curso do COB, que aí teve um módulo sobre dopagem, e aí eu me interessei pelo assunto, e assim, cada módulo que tem da ABCD eu aprendo coisas novas, é uma coisa que assim, é gigantesco, tem muita coisa, mas esse curso da UADA é de graça, se alguém quiser também, eu disponibilizo o link. Eu demorei umas 8 horas para fazer o curso, tu não precisa fazer tudo de uma vez, pode fazer num módulo ali por dia, ou Fazendo aos conforme for a poucos, sua né? disponibilidade, e tem uma prova no final que não é fácil, então estudem, façam o curso com atenção. Não adianta pular a telinha, porque vai Não chegar é no só final ir e não vai ler conseguir lá, né? responder. Não é só assistir, não é só assistir. Né? E no Skyrunning nós estamos obrigando todos os atletas que forem participar do circuito e quiserem participar, são obrigados a fazer. Se você quiser ter a carteirinha do Skyrunning, ser federado ao Skyrunning, você precisa fazer o curso. Porque você precisa educar primeiro, garantir que ele sabe, até para o atleta lá na Informação, frente né? não falar assim, eu não sabia. Né? Porque isso, em questão de defesa, dependendo do caso de doping dele, ele consegue redução de pena. Né? Então a gente precisa garantir que está educando os atletas. Entendi. A partir do momento que ele é educado, ele não pode dizer, eu não sabia. É isso aí, não, Obrigado muito pelo bom. espaço, Eu não tá? Eu entendo. sei que ficou muito sério. Imagina, que isso, não, tem que. É importante a gente falar. Eu até conversei isso com a Maria, eu não entendo nada, assim. Entendo o básico, né? Mas não entendo nada de dopagem. Até pedi para ela, me mandou já o link, eu quero ver se eu faço. Mas acho que é importante, porque por mais que a gente incentive esse lado leve do trail, a gente quer que o esporte cresça. E com todo o crescimento vem as cobranças, não tem jeito, vem as regras, né? Eu sempre falo isso para todo mundo. Pô, você vai num treino, vou lá no festival do Luiz. Pô, vamos se divertir? Vamos se divertir, tá todo mundo junto, tá bacana. Quando você entra num evento que tem regra, é regra. Você não pode usar o fone. Ah, mas eu tava só de fone. Tá na regra, não importa se você tá. É regra, regra é regra. Para o esporte ser sério, a gente tem que ter regra e regras iguais, né? Crescer E de a forma dopagem. saudável, né? Isso, é isso. Crescer o Mas, pô, esporte de forma saudável, né? é isso aí, é importante, pô, Eu sou sempre levar. pela saúde. Não, e tem esse outro lado, né, Luiz, que não é só do esporte, que é o lado da saúde, que é o que a gente comentou. Tem muitas pessoas aí que usam tanta coisa e não sabem o que Não pode sabe das acontecer no futuro. consequências. Exatamente. Não, bacana demais, Luiz. Aproveita, deixa aí o seu Instagram, o Instagram da assessoria também. Se você tiver alguma marca aí que apoia você, fica à vontade, deixa os contatos aí, manda um beijo pra Xuxa, pra todo mundo. Agora é a hora. Meu Instagram é Luiz o Feliz, o Instagram da assessoria Animal Runners, e tem o Instagram do Correndo pelas Montanhas também, né? Não tenho nenhuma marca atualmente que me apoie, mas está tudo bem. É isso. Meus resultados não são tão expressivos assim, mas eu tento ser expressivo e fazer alguma diferença na sociedade. Não, você faz, com certeza. Só de ser esse cara super positivo aí, é isso. Nem todo mundo quer ser campeão no sentido de pódio, né? Eu acho que tem várias formas de a gente apoiar, se divertir e vencer. Que legal. Eu vou tentar deixar aqui depois na descrição o link lá da inscrição do festival, né? Por mais que a gente não tenha uma super audiência,
o podcast tem crescido, assim, tem bastante gente ouvindo e assistindo, então se alguém quiser se inscrever também, eu vou já deixar lá o link para facilitar. E é isso, muito obrigado pelo seu tempo, espero que em breve a gente se encontre aí para se conhecer pessoalmente. Fica tranquilo que se você esquecer, eu te lembro, sem julgamentos. Tá bom? Tá É isso bom. aí, galera. Mais uma vez. Muito Pode obrigado. falar, desculpa. Eu que Não, muito agradeço, eu que obrigado. agradeço. Eu que agradeço. Falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Esse foi mais um Sauna Lesma Podcast. Muito obrigado.